Boa noite a todos os irmãos. Como costumeiramente fazemos, a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo e a sua interpretação. Nós estamos no capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Hoje vai ser explanado o item 1, 2 e 3. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, aos bons espíritos, aos trabalhadores espirituais da Casa Espírita lá em Nogueira, rogando assistência, o amparo, que esse Evangelho possa chegar a cada lar, a cada mente, a cada coração ligado nesse momento, levando a tranquilidade, o refazimento das nossas energias. Pedimos também que possam atuar junto àqueles irmãos que têm a necessidade do refazimento, no seu corpo físico e espiritual. Em nome de Deus, de Jesus, dos bons espíritos, nós damos por aberto essa atividade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Capítulo 4. Item 1. Vindo então Jesus para perto da cidade de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: O que dizem os homens a meu respeito? Quem eles acham que eu sou? E os discípulos responderam: Uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem ainda que é Jeremias ou algum dos profetas, Isaías, Ezequiel ou Daniel. Então Jesus perguntou aos seus discípulos: E vocês, quem acham que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: O Senhor é o Cristo, Filho vivo de Deus. E Jesus disse: Bem-aventurado é você, Simão Pedro, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que lhe revelaram isso, mas sim meu Pai que está no céu. Item 2. A notícia de tudo o que Jesus fazia chegou até Herodes, o tetrarca, e ele ficou perplexo, porque uns diziam: é João Batista que ressurgiu dos mortos. Outros diziam: é Elias que reapareceu. Outros diziam ainda: é um dos antigos profetas que ressuscitou. Herodes então disse: Eu mandei degolar João Batista. Quem é este então de quem ouço falar semelhantes coisas? E procurava ocasião para encontrar Jesus. O item 3. Após a transfiguração, os discípulos perguntaram a Jesus: Por que os escribas dizem que Elias veio primeiro? E Jesus, esclarecendo, respondeu: É certo que Elias voltará e restabelecerá todas as coisas, mas na verdade eu digo a vocês, Elias já voltou, reencarnado como João Batista, e os escribas não o reconheceram e fizeram com ele tudo quanto quiseram. É assim também que eu vou padecer em suas mãos. Os discípulos então compreenderam que era de João Batista que Jesus estava falando, ou seja, João Batista era Elias reencarnado. Bom, meus irmãos, vocês imaginam na época de Jesus explicar sobre reencarnação, né? A dificuldade para falar aquele povo naquela época lá. Então ele usou de maneira figurada, falando sobre reencarnação. E fica claro aqui, né, para quem conhece um pouquinho da história dos evangelhos e de Jesus, João Batista viveu na mesma época que Jesus. Então ele não seria, né, a reencarnação de João Batista. Mas falando sobre o título também, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O que significa isso? Quem são os homens? Quem nós somos? Que atitudes nós temos no dia a dia? Como nós esperamos nós chegarmos à perfeição de Deus, se agirmos como os homens de antigamente? Então, o que significa esse renascimento? Significa domar o homem velho, reagir sobre as coisas negativas que ainda fazemos, procurando nos melhorar no dia a dia. Então, esse nascimento de novo, esse novo homem que o Evangelho nos pede aqui, é a revisão das nossas atitudes, da maneira como agimos. Nós agimos ainda com raiva, com ódio, com desprezo, muitas vezes pensando de forma egoísta, com nosso orgulho. Então, há necessidade de nos reformarmos, é a reforma íntima, como diz o próprio Espiritismo, que não é fácil a nenhum de nós,
porque nós não competimos com nenhuma outra pessoa, nós competimos com nós mesmos. Nós temos que nos modificar a nós. No momento que a gente conseguir nos modificarmos, agirmos com amor e com carinho, as outras pessoas vão notar a nossa mudança. Então o Evangelho nos faz esse convite, esse renascimento que se dá através das reencarnações. Reencarnação é quando nós adquirimos um novo corpo. Não é o corpo velho, como se pensava antigamente, ressuscitar o mesmo corpo. Isso é impossível, segundo a ciência. Então, reencarnação é tomar um novo corpo físico, para atuar aqui na matéria, visto que somos todos espíritos imortais. E para ilustrar esse capítulo do Evangelho, do livro Vivendo o Evangelho, volume 1, psicografia de Antônio Badui Filho, Espírito André Luiz, um texto muito interessante. E o título é a reencarnação. Enfermidade dolorosa é a reencarnação corrigindo. Conflito íntimo é a reencarnação funcionando. Família exigente é a reencarnação aproximando. Parente antipático é a reencarnação reconciliando. Filho problemático é a reencarnação cobrando. Casamento complicado é a reencarnação reajustando. Convivência difícil é a reencarnação ensinando. Vida apertada é a reencarnação agindo. Dificuldades de hoje são resgates de dívidas antigas, promovendo a evolução no curso das vidas sucessivas. Esforça-te, pois, no autoaprimoramento e busca no Evangelho de Jesus os critérios de renovação íntima, na certeza de que a vida alicerçada no bem é a reencarnação te melhorando. Novamente usando o termo aqui bem, né? Interessante isso aqui, quando nós agimos do bem com amor, voltados na caminhada de Jesus, aí nós caminhamos em direção a Deus, o nosso Pai, só dessa maneira. E a reencarnação é esse mecanismo que nos dá a oportunidade de voltarmos, de refazer a nossa caminhada, refazer as coisas erradas. Mas para isso a gente tem que ter a consciência de quem nós somos. Somos espíritos imortais. Então nós temos oportunidade. Talvez o ontem já passou. O hoje está o presente. Mas nós podemos fazer um novo amanhã. Com certeza. Os erros, com certeza, todos nós temos erros. Mas é importante não ficarmos remoendo esses erros. Tentar dar um passo para frente, caminhar em direção de Jesus. Como será bom, né? O momento que nós chegarmos ao final do nosso dia, dissemos assim para nós mesmos. Hoje eu caminhei como Jesus caminhou na terra. Quanta beleza deve ser esse momento, que nós estamos ainda tão distantes, mas a reencarnação nos propicia essa aproximação com entes queridos, até com os desafetos, com as dificuldades. Então tudo vem para a nossa evolução. Às vezes a gente não compreende uma doença, um parente difícil, um trabalho difícil também, mas tudo é para a nossa evolução. Então vamos agradecer a Deus, a Jesus, por esse Evangelho tão claro no nosso dia a dia, mas às vezes tão difícil de seguir. Pedimos nesse momento a todos aqueles irmãos que estão ligados, seus corações e mentes a este Evangelho, que recebam muita luz, muita paz, que seu lar, seu ambiente onde se encontra, seja ele purificado, preparado para o convívio com seus entes queridos, que possamos ter a sapiência e inteligência do homem para vibrar sempre no bem, no amor e na caridade. Vamos pedir por aqueles irmãos que vagam sem sentidos pelas ruas, desesperançados, que fazem uso do álcool e das drogas, que golpeiam e ferem, que não conhecem ainda a lei do amor tão divulgada pelo nosso Mestre Jesus. Pedimos também pelos hospitais, aqueles irmãos que estão recebendo tratamento, aqueles irmãos que se encontram nos asilos, moradia transitória, irmãos que erraram contra as leis dos homens e talvez até contra as leis de Deus, que se encontram nas prisões. Que nesse momento um raio de luz se faça em todos esses ambientes, levando muita paz, muita harmonia. Pedimos também pelas águas que temos para beber,
que nela seja colocado o remédio para os nossos males físicos e espirituais, de acordo com o merecimento de cada um de nós. Amigo Jesus, amigo de todas as horas, invada nossas mentes e nossos corações, nos traga tranquilidade e a tua serenidade. Em teu santo nome nós encerramos esse evangelho. Que assim seja.